do curso técnico em agente comunitário de saúde. Eu sou a professora Roberta Alves. Nossa disciplina é prevenção de doenças e promoção à saúde da mulher. E vamos começar nossa terceira videoaula. Falando um pouquinho hoje sobre algumas patologias da gravidez, as infecções sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência. Vamos conversar também um pouquinho sobre o atendimento feito pelo agente comunitário de saúde, o desenvolvimento fetal e, para finalizar, aleitamento materno e alojamento conjunto. Bora lá? Essas patologias associadas na gravidez, nós estamos aqui citando a primeira, que é a diabetes mellitus gestacional, que é uma incapacidade da insulina em exercer adequadamente seus efeitos. Então, isso pode dar muitas consequências, principalmente nos rins, olhos, nervos, cérebro e coração. Durante a gestação, é adequado fazer uma completa investigação quanto à intolerância à glicose na vida da mulher. Em caso de detecção, é possível prevenir ou atenuar as consequências para a mãe e para o bebê. E ela poderá até mesmo com o uso da insulina, quando necessário e sob prescrição médica. Mais uma patologia é a hipertensão arterial na gestação e eclâmpsia, onde nós encontramos 4 classificações. A hipertensão crônica, que aparece depois da 20ª semana, a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que ocorre após a 20ª semana, com aumento da hipertensão, o aumento da pressão, e a hipertensão crônica com eclâmpsia associada, que aí vai surgir a pré-eclâmpsia ou até mesmo em pessoas hipertensas ou com doença renal. Nós ainda temos também a hipertensão gestacional, iniciada após a 20ª semana, mais próxima do parto, e pode evoluir também para a pré-eclâmpsia. Uma outra patologia é a hiperêmese gravídica, muito comum na gestação, caracterizada pela presença dos vômitos contínuos e intensos. Nesses casos, bebidas geladas amenizam os sintomas e bebidas gaseificadas ou com cafeína devem ser evitadas. Uma outra patologia é o descolamento prematuro da placenta, também conhecido como DPP. É uma separação abrupta dessa placenta e ocorre com a frequência de até 3% em todas as gestações. A maior característica dessa patologia é o sangramento intenso, e sua detecção é feita por um exame obstétrico, porque o útero se torna doloroso à palpação. E existem algumas manobras específicas para que a gente possa estar identificando esse descolamento. Uma outra patologia também muito importante durante o pré-natal é a infecção do trato urinário, também chamada de ITU. Ela é muito comum, ocorre em 17 a 20% dessas mulheres e está associada a complicação como ruptura prematura das membranas, aborto, trabalho de parto prematuro, baixo peso ao nascer, infecção neonatal. Essa patologia é considerada uma das causas mais frequentes de septicemia, que é a infecção generalizada no bebê. As infecções sexualmente transmissíveis e a gestação. Elas eram conhecidas antigamente como DST, vocês lembram? Pois é, o nome dela mudou, tá? O nome dela agora é IST. Então, as doenças sexualmente transmissíveis podem estar presentes na vida de muitas mulheres, incluindo as que têm parceiro fixo em uma gestação. Essas doenças podem causar diversas complicações no feto, como abortos espontâneos, natimorto, baixo peso ao nascer, infecção congênita e perinatal. Uma das mais conhecidas é o HIV, o vírus da imunodeficiência adquirida. Hoje observamos que houve um aumento considerável entre mulheres. Antes era uma mulher para cada 15 homens infectados e agora é uma para cada 1,5 casos entre os homens, caracterizando a disseminação em todos os níveis de classes populacionais e de diferentes segmentos. Essa realidade traz à tona outra grave situação de saúde no Brasil, que é a transmissão da doença para os filhos dessas mulheres durante o processo de gestação, no parto ou na amamentação. Portanto, é um fator que contraindica a amamentação em razão do risco de 7% a 22% de contaminação na mamada. Outra patologia
Nós temos a hepatite B, também considerado um grave problema de saúde no Brasil, uma doença que ataca o fígado e pode ser transmitida por diversas vias, como a sexual, compartilhamento de seringas ou equipamentos, assim como outros procedimentos, e pela via transplacentária. Portanto, é importante que durante a primeira consulta de pré-natal e no terceiro trimestre, faça-se o exame para a detecção da hepatite B, se a gestante, e observe também o esquema de vacinação para a hepatite B. Já a infecção pelo HPV, muito comum, a gravidez é um período que muitas mudanças fisiológicas e principalmente o fator imunológico pode influenciar nessa transmissão. As complicações que estão relacionadas ao HPV, como abortamento, ruptura de membranas, prematuridade, são consideradas como condições associadas a essa infecção e, portanto, devem ser monitoradas durante o pré-natal. Outra patologia também muito comum, uma patologia chamada reemergente, é a sífilis, causada pelo treponema pallidum e transmitida de forma sexual ou vertical, ou seja, tanto pelo ato sexual como da mãe para o bebê. A sífilis tem uma prevalência de 1,6% em gestantes e uma estimativa de nascimento de aproximadamente 6 milhões de crianças contaminadas. Quer dizer, gente, um número muito alto, um número alarmante. Portanto, a detecção deverá ser rápida para que haja uma intervenção que evite a transmissão vertical e complicações tais como o aborto fetal antes da 22ª semana. A gravidez na adolescência. Vamos falar um pouquinho agora sobre a gravidez na adolescência, que ela não pode ser vista como uma responsabilidade só da menina, pois muitas vezes, quando falamos sobre o tema, a tendência é culpá-la tanto ao ocorrido. Essa é uma visão errônea, visto que elas não se dão conta da pressão social e das situações que promovem a gravidez, resultante, portanto, de uma transição da infância para a vida adulta. Estatisticamente, a gravidez na adolescência está acontecendo em adolescentes mais jovens e com vários fatores associados, como casamentos forçados, falta de acesso à educação sexual e reprodutiva e outros específicos de cada país ou região. E não devemos esquecer que, ao ficar grávida, a adolescente tem seus direitos prejudicados, pois pula etapas da sua vida, entre elas a etapa da educação. E qual é a principal complicação, alunos, dessa gravidez na adolescência, né? O que é que a gente pode encontrar? Algumas complicações estão associadas a essa faixa etária, como prematuridade, desproporção cefalopélvica, pré-eclâmpsia, baixo peso do recém-nascido, aborto e anemia. O abortamento, além de complicação fisiológica, é caracterizado também pela psicológica. Então, a gravidez na adolescência é muito prejudicial para essa mãe e também para o bebê. Como a gente já disse, né, é a fase do amadurecimento frente às mudanças que estão acontecendo no corpo, tanto fisiológicas como psicológicas. E é um momento em que muitas acabam assumindo uma gravidez sem o apoio familiar ou do pai do bebê. Pode ocorrer de uma maternidade ter sido planejada no intuito de uma ascensão frente à sociedade ou de um relacionamento maior com o pai do bebê. E onde é que a gente entra, hein? Onde é que a gente entra, alunos? Olha aí, é importante que você, profissional de saúde, que está diretamente com essa adolescente, monitore seus hábitos como tabagismo, ingestão de bebida alcoólica, alimentação inadequada, convívio familiar, participação paterna e condições de higiene, pois todos esses fatores também estão ligados a complicações na gravidez e relacionados à fase da adolescência. E como vai ser feito o atendimento a essa gestante pelo agente comunitário de saúde? Olha só, vamos conhecer nosso papel, vamos lá? A atenção básica no pré-natal deve incluir ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e tratamento de intercorrências que possam vir a acontecer, como preconiza o Ministério da Saúde. Durante a gestação, são comuns alguns sintomas, dúvidas, intercorrências, e é fundamental que o profissional de saúde saiba identificá-lo para poder passar as orientações necessárias.
elas podem apresentar desde simples náuseas e vômitos até um diabetes. Aqui nós temos para cada patologia, para cada intercorrência, as nossas orientações. Então, dependendo do que essa gestante sentir, nós temos o que prescrever, o que conversar, o que dizer para ela em tempo oportuno. Mas devemos ficar sempre alerta para alguns sinais de risco. E quais são esses sinais de risco, professora? Vamos ver aqui a seguir. Perder líquidos ou sangue pela vagina, acordar com as pernas, mãos, braços e olhos inchados, ter febre alta, vomitar frequentemente, ter fortes dores de cabeça, ter contrações fortes na barriga antes do período previsto para o parto. A barriga pode crescer ou crescer demais. Se no último trimestre de gestação a mãe não sentir o bebê mexer por mais de 24 horas, todos esses são sinais de risco. Além do alerta para os sinais de parto. Quais são os sinais de parto, professora? Perda pela vagina de líquido parecido com catarro, de cor clara. Às vezes pode ter um pouco de sangue, pode acontecer mais ou menos 15 dias antes do parto. Dor nas costas, que vai para a parte de baixo da barriga. Perda de líquido pela vagina, que significa o rompimento da bolsa. Dores na barriga, que dura e depois relaxa, que são chamadas as contrações uterinas. E como deve ser feito esse atendimento à gestante puérpera pelo agente comunitário de saúde? O agente tem papel fundamental no acompanhamento, monitoramento e assistência à gestante, pois ele é o elo entre a gestante e a comunidade, estabelece o maior vínculo. E as atribuições dele no pré-natal, então, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Realizar visitas domiciliares, identificando as gestantes e desenvolvendo atividades de educação da gestante e seus familiares, encaminhar essa gestante para a unidade, ou avisar o enfermeiro ou o médico da sua equipe, caso apresente intercorrência, orientar sobre a periodicidade das consultas, identificar a situação de risco, casos de violência doméstica. Lembra daquela fichinha na nossa aula 2? Realizar visitas no período puerperal, acompanhar o processo de aleitamento, orientar a mulher e seu companheiro sobre o planejamento familiar. E tem mais. Atribuições do agente no puerpério. O que é que o agente de saúde vai fazer no puerpério? Retornar ao hospital na ocorrência de sinais de infecção, febre, dor e sangramento e realizar 2 consultas até o 40º dia pós-parto. Vai orientar a essa mãe a amamentar o bebê caso não haja contraindicação. Vai orientar essa mãe a levar o recém-nascido para iniciar a puericultura na unidade básica. Vai orientar para a imunização. E vai orientar para que essa família, não só a mãe, mas a avó, as tias, não coloquem objetos no coto umbilical, que costume, tradição, em alguns locais, colocar café, moeda, fumo, né? Vamos ficar atentos, hein, pessoal? E aqui nós temos um trecho da legislação para o atendimento do agente, né? O que vai embasar o trabalho de vocês. Então, foi aprovada a Lei 11.350, que regulamenta as atividades a serem desenvolvidas pelo agente comunitário de saúde. Então, ele tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. Agora, a gente vai começar um pouquinho a falar aqui na nossa aula sobre o desenvolvimento fetal, sobre o desenvolvimento desse bebê, que tem início de acordo com o primeiro dia do último ciclo menstrual e a partir daí são 40 semanas que compõem a gestação. São fundamentais para a formação do bebê. Esse processo é marcado por intensas transformações que ocorrem no próprio feto e no organismo da mãe. Você sabia que apenas 10 dias após a fertilização, o embrião está formado e em desenvolvimento? E que somente após a 12ª semana de gestação é considerado feto?
Então, aqui nós temos o passo a passo do desenvolvimento fetal. Aqui é chamada embriogênese. Nós temos desde a fecundação até as 40 semanas, ou 9 meses. E algumas curiosidades nesses 9 meses do bebê. No primeiro mês, ele mede uma base de 0,4 a 0,5 centímetros. No segundo mês, já está sendo formado o sistema nervoso e o aparelho digestivo, circulatório e respiratório. No terceiro mês, todos os órgãos internos se formam. No quarto mês, mede cerca de 16 centímetros e ele começa a mexer no quarto mês. No quinto mês, já pode ser identificado o sexo do bebê. No sexto mês, consegue reconhecer sons externos, principalmente o da mãe. E principalmente daí a importância dessa mãe, de vocês estarem orientando a que elas conversem com seus bebês. No sétimo mês, ele já abre os olhinhos, ele dorme, se movimenta. No oitavo mês, uma camada de gordura se forma sobre a pele dele. E no nono mês, que é por volta da 40ª semana, ele está prontinho para nascer. Após o nascimento, nós iniciamos um processo muito típico, né, dessas gestantes e dessa nova mãe, que é a fase do aleitamento materno. Uma fase cheia de dúvidas, de incertezas, de inseguranças e que a participação de vocês, alunos, é muito importante nesse momento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, preconiza que o leite materno seja ofertado ao recém-nascido até 6 meses de vida, de forma exclusiva, e até os 2 anos ou mais de forma complementar. Quando se fala de forma exclusiva, alunos, a gente está falando que esse bebê, ele não precisa tomar nem água, não precisa tomar chás, não precisa tomar nenhum outro tipo de alimento, a não ser o leite materno. E como são esses tipos de aleitamento materno? Nós temos o exclusivo, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde, até os 6 meses. Temos o aleitamento materno predominante, um aleitamento materno complementado, aleitamento materno exclusivo e misto. E aqui são 10 passos para o sucesso desse aleitamento materno. Esses 10 passos é uma iniciativa do Hospital Amigo da Criança e ele preconiza que todos esses itens sejam alcançados para que se tenha realmente o sucesso dessa mãe e desse bebê. É uma política que nós vamos estar vendo um pouquinho dela a partir de agora. Então, quais são as fases desse leite materno? Nós temos o colostro, que é mais espesso e amarelado, que poderá surgir antes do parto, pois é produzido ao final da gestação e dura 48 horas a 7 dias após o nascimento. Ele é rico em anticorpos. A gente costuma chamar, alunos, que é a primeira vacina do bebê. Em seguida, nós temos a primeira fase da mamada e a segunda fase da mamada. A primeira fase da mamada é o leite materno anterior, também chamado de primeiro leite. É um leite que sai mais ralo, com mais água e menos gordura, mas é uma composição adequada para saciar a sede do bebê. Na segunda fase da mamada, do meio para o final, o leite fica mais calórico, fica com mais gordura. É esse leite que vai contribuir para o ganho de peso do bebê. Por isso, há uma orientação de que o bebê permaneça sugando por mais tempo em uma mama antes de alternar o lado. Muitas vezes, a falta de ganho de peso do bebê é resolvida com essa medida simples. Aqui, vocês podem observar as fases do leite materno. O colostro, o leite de transição e para um leite maduro. E, a seguir, vamos falar um pouquinho sobre o alojamento conjunto. O que vem a ser alojamento conjunto? Nos primórdios da história, os partos eram realizados no domicílio. Era uma forma tradicional, comum. Era o ideal para aquelas mulheres é que elas parissem em suas casas, porque era considerado um local mais salubre. E os recém-nascidos ficavam com suas mães imediatamente após o nascimento.
Com a criação dos hospitais e das maternidades, essa rotina foi passada para normas gerais de procedimento de assistência, obedecidas até o final do século XIX. No início do século XX, os hospitais ou maternidades adotaram enfermarias próprias para os recém-nascidos, chamadas de berçários, que se baseavam em normas rígidas de isolamento. Essa ideia do berçário foi difundida e aceita por causa das altas taxas de mortalidade infantil, em razão de doenças infecciosas como diarreias, doenças respiratórias e outras patologias infecciosas, frequentemente causadoras de enfermidades no RN. Nessa foto vocês podem ver aí um berçário, né, na qual os bebês, ao nascerem, eram colocados lá naqueles bercinhos e ficavam longe, distantes de suas mães. Hoje em dia, o alojamento conjunto é um sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanece ao lado da mãe 24 horas por dia em um mesmo ambiente, até a alta hospitalar. Tal sistema possibilita a prestação de todos os cuidados assistenciais, bem como a orientação à mãe sobre a saúde do binômio mãe e filho. E tem inúmeras vantagens, dentre elas, estimular e motivar o aleitamento materno de acordo com as necessidades da criança, a amamentação precoce, vai favorecer essa contração uterina, a intensidade desse aleitamento materno ele vai aumentar, né? Vai fortalecer os laços entre a mãe e esse bebê e vai permitir a observação constante do recém-nascido pela mãe, além de diminuir o risco de infecção hospitalar. Aqui nós temos nossas referências de enfermagem materno-natal e saúde da mulher e a iniciativa Hospital Amigo da Criança, onde vocês podem ver melhor os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. Obrigada.